Paz do Senhor aos irmãos, amém, amados? Graças a Deus, dando continuidade à nossa campanha, a soberania de Deus. É um tema muito interessante, amados. No fim, a gente estava falando sobre o sentido da vida e acabamos na soberania de Deus. Mas eu gostei do que o Cis falou. Ficarás calado, André. Essa foi boa. Essa eu estou rindo na minha mente até agora. De onde que ele tira essas coisas? Esse é meu brother Alciso, ele tem imaginação maravilhosa. Ele é 10. Ficarás calada foi demais. Né? Mas hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a soberania de Deus no governo. E eu prometo para vocês que eu não vou entrar nessa linha do livre-arbítrio. Porque eu já falei para o pastor ali fora, pastor, a gente precisa marcar um estudo para a gente entender isso. Porque essa questão do livre-arbítrio, ela é muito abrangente. Existe a visão de Deus e a posição do homem nessa questão do livre-arbítrio. Mas é que nem eu coloquei para ele ali. A semana passada foi compartilhado aqui alguns atributos que Deus compartilha com o homem. O Alcides falou sobre isso aqui no domingo. Existem atributos que Deus compartilha conosco. A bondade, o amor, mas existem aqueles atributos que é exclusivo dele. A soberania, a onisciência, a onipotência. O homem não tem condições de exercer esse atributo, porque ele é exclusivo de Deus. No meu modo de pensar, um pouquinho pensando em teologia, existem aquelas questões que nós podemos pensar em livre-arbítrio como homem, como ser humano, mas existem aquelas questões que Deus não nos dá o livre-arbítrio, porque Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, né? E Ele entende a nossa humanidade, Ele entende que Adão teve aquele livre-arbítrio de escolher pecar ou não pecar, e escolheu pecar. E nós somos descendência de Adão, já nascemos em pecado. Mas aí a gente entra naquela outra linha do livre-arbítrio em que eu tenho que escolher Deus. Ele chama todos, mas eu tenho que dar ouvido ao chamado de Deus. É onde encaixamos ali. Quando você passa a ouvir o chamado de Deus, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não é mais a maneira que eu penso e que eu quero, é a maneira que Ele pensa e que Ele quer. Aí a soberania de Deus entra em ação nas nossas vidas, sobre o nosso livre-arbítrio, porque a gente passa a viver a vida de Cristo. Mas se a gente for aprofundar nisso, gente, a gente vai ter várias vertentes. Então a gente precisa marcar um dia, com tempo, estudo bíblico, e a gente entrar no comum acordo, e a gente pensar as vertentes, os pensamentos que nós temos. Mas hoje eu guardei para mim, ficarás calada, Andréia. Essa foi demais, então, essa foi boa. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero fazer duas leituras. Gênesis 1:1, um texto conhecido de todos. Gênesis capítulo 1 e versículo 1, e depois nós vamos lá para Romanos 11. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Romanos 11, a partir do 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe venha a ser recompensado, ou algumas versões, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amados, particularmente falando aqui, são dos textos mais lindos que existem na Bíblia. É Romanos 11, do 33 ao 36. Porque quando você começa a ler o livro de Romanos, essa carta de Paulo aqui, onde nós vemos temas teológicos importantíssimos para a nossa fé, quando o capítulo 11 começa, ele começa com o futuro de Israel, e a gente vê Deus escrevendo ali tudo o que acontecerá com o povo que ele escolheu, descendência de Abraão, que no decorrer da caminhada se afastou dele, que não aceitou o Messias, mas a gente entende que Deus tem um plano especial para o seu povo. E quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai terminar o capítulo 11, que ele fala tudo sobre o povo, sobre o plano de Deus ali para o povo de Israel, ele termina esse capítulo com um cântico.
Em algumas Bíblias diz que é um hino de adoração. Aí eu falei, Adriano, vê se você consegue tocar essa música, porque foi, acho que, um dos únicos cantores que eu vi transformar isso em música. E essa música ficou gravada na minha mente. E eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Enquanto vocês oram, pedindo a Deus que use a minha boca, use a minha vida para a gente estar compartilhando da palavra, nós vamos estar louvando com esse cântico aqui. Tá bom? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, ó do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Todas as coisas a ele, pois a glória eternamente a ele, somente a ele, a glória eternamente a ele, somente a ele, a glória eternamente a ele, pois a glória eternamente. Amém. 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 Oh Deus, nós lemos esse texto bíblico, Jesus, e a mente humana muitas vezes não consegue compreender, Senhor, o que esse texto vem a dizer, Jesus. Mas eu te peço agora, no nome do Senhor, na inspiração do Teu Espírito Santo, que habita dentro de nós, que conhece o nosso interior, lembra que somos pó ilimitados. Abre as nossas mentes para entender a Tua grandeza, a Tua soberania, Senhor. Para entendermos, Senhor, que os Teus pensamentos estão além daquilo que o homem pode entender ou imaginar. Ah, Deus, Tu és supremo, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és onisciente, onipotente, onipresente, e a Tua vontade é sobre tudo e sobre todos. A Tua soberania para governar tudo o que Tu criastes, ela é inescrutável. Muitas vezes, Senhor, a mente humana não compreende o que é a grandeza do Deus que nós servimos. Mas, Senhor, nós podemos entender um pouco, sim, Pai, porque nos foi revelado no Teu Filho, que se encarnou, viveu entre nós, pregou as boas novas do reino. Ele foi crucificado e pagou o preço de morte que era meu, a cédula que era contra mim, Ele rasgou na cruz, e hoje nós somos comprados, lavados e remidos no sangue deste Deus Todo-Poderoso, que se entregou por mim e por nós. E hoje nós podemos entender
entender e compreender um pouquinho desta grandeza, de um Deus que se habitou conosco, se fez carne, mas não pecou, um Deus que não precisava ter sofrido todas aquelas humilhações, mas por amor a mim se entregou, se humilhou, assumiu a forma de servo, esvaziou-se totalmente para morrer no meu lugar. Obrigado, Jesus. Que soberania é essa, Senhor? Que poder é esse, Jesus? A terra não te conteve, a morte não te venceu, porque ao terceiro dia tu ressuscitaste glorioso, para que nós pudéssemos ter esperança de vida eterna. Obrigado, Senhor. E hoje nós somos livres, livres para adorar, livres para viver a tua vontade, independente, ó Pai, de livre-arbítrio. Eu quero viver a tua vontade para a minha vida. Nós queremos viver Deus, nós queremos viver Jesus, a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Que nós recebamos, Jesus, vivamos uma vida gloriosa na tua presença, embora com a presença do pecado, mas não pecando mais, até aquele dia glorioso, e que tu rasgarás esses céus, e chamará pelo nosso nome, e seremos revestidos de corpo incorruptível, revestidos de imortalidade, um novo nome, e estaremos 1000 anos contigo no céu, e após isso, nós retornaremos para a terra restaurada, aleluia, uma nova terra, um novo céu, para vivermos eternamente na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele qual muitas vezes a ciência não compreende, nós seres humanos não compreendemos, mas Ele é soberano e governa todas as coisas. Cumpra-se, Senhor, os teus propósitos e a tua vontade nesta manhã, nas nossas vidas, até o último dia do nosso fôlego de vida, a tua vontade soberana, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados. Obrigado, Adriano. Se tiver um espontâneo no meio, a gente convoca. Soberania de Deus. Uma coisa que nós precisamos frisar bem aqui: Deus, como já foi frisado na lição, Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele é soberano, está sobre tudo e sobre todos. Quando a gente pensa soberania de Deus, no ponto de partida, pensando em Gênesis 1:1, que é o primeiro versículo da Bíblia, nós encontramos aqui o início da vida humana, a soberania de Deus sobre todo o universo, cujo domínio, reino e regência são descritos logo no início. Esse versículo 1 aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que nós vemos aqui? O domínio de Deus, o alcance do seu governo é transcendente, inclui não somente todo o universo físico, mas excede todo o entendimento humano. O domínio de Deus aqui em cima de Gênesis 1:1 não é só sobre aquilo que nós estamos vendo, é transcendente, é além daquilo que imaginamos. A soberania de Deus, o domínio de Deus é sobre tudo e sobre todos, porque existem coisas que nós seres humanos nem sabemos que Deus criou. A galáxia é enorme, isso pensando em Via Láctea, e as outras galáxias? E os outros planetas? E a infinidade de estrelas? São coisas que o homem não tem acesso, mas Deus criou e domina sobre tudo. Ele existia antes de toda a criação, Ele se estende para além dela, e pelo fato de tê-la gerado, Ele abarca tudo que existe, ou Ele abraça tudo que existe, ou Ele sustenta tudo que existe. Isso a gente pensando aqui em terra, isso aqui é o que os nossos olhos estão vendo. Mas a soberania e o domínio de Deus em relação a mundos, a criação, vai muito além daquilo que nós imaginamos. E a Babi colocou um ponto importante aqui: existem coisas que nós só vamos saber lá na glória. Existem coisas que a gente só vai saber com corpo incorruptível e imortal, porque nessa carne, nessa mortalidade, a gente não vai compreender. São os mistérios de Deus. Então o domínio, o alcance da soberania de Deus começa no seu domínio. Segundo, começa no seu reino, ou o poder com o qual Ele governa. Esse poder é exercido pela sua vontade, pela sua palavra e pelas suas obras.
Porque quando você vê Deus, sente o desejo, e Ele fala, haja luz, e acontece. Olha que tremendo isso. Ele pensa, fala e executa. Ele pensa, fala e acontece. Só Deus tem esse poder. Pela sua própria vontade, Ele de forma criativa decide e estabelece desígnios. Pela sua própria palavra, Ele fala e a criação passa a existir. E pelas suas próprias obras, o seu Espírito demonstra o seu poder ilimitado. Olha que lindo isso. Quando eu li isso aqui, eu achei lindo. Terceiro, a sua regência, a autoridade que Ele tem para governar, está na sua pré-existência e santidade. Deus já existia antes de tudo existir, porque Ele é o Criador. Tudo só passa a existir quando Ele fala, haja, 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 e as coisas vão sendo criadas. No princípio, Ele criou todas as coisas, a terra era sem forma, vazia, e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Assim, como Criador, Ele merece e é dele toda a soberania. Quando a gente pensa em criação, amados, vamos pensar humanamente aqui. Steve Jobs cria o iPhone. Quem é o criador do iPhone? Steve Jobs, ele tem direitos autorais sobre isso. Ele é o dono da marca iPhone, do aparelho iPhone. Tudo que você pensa maçãzinha, já se reverte a Steve Jobs. Tudo que você pensar a criação, se reverte a Deus. Ele é o Criador, Ele é o dominador. Tudo, a sua regência, o seu poder para governar, tudo está nele e na sua santidade. Bem como o seu direito moral de ser o rei e o dono da criação, Ele tem todo o poder e autoridade, porque tudo dentro do reino de Deus, na criação, no universo, emana dele. Essa palavra achei lindo, tudo vem dele, tudo provém de Deus. Deus cria todas as coisas, Ele é soberano, cria e governa, Ele manda em todas as coisas. Mas o que isso tem a ver com Romanos 11, 33 ao 36? Paulo vem nos trazer aqui um hino de adoração, e ele tenta de alguma forma, no conhecimento dele, na humanidade dele, no conhecimento que Deus proporcionou a ele, e na sua experiência com o Espírito Santo, como servo de Deus, que aceitou Jesus, que creu no Evangelho, que estudou a palavra, ele tenta descrever de alguma forma o que é Deus. Ele tenta de alguma forma pensar o que é servir a esse Deus que é criador de todas as coisas. E como que Deus nos transmite esse poder e nos mostra e se revela para nós de alguma forma. Então Paulo vem e descreve tudo isso aqui. Então eu não quero cair na vertente do livre-arbítrio, tá? E eu não quero trazer um pensamento pessoal meu. Vamos pensar na Bíblia. Esse texto aqui, especificamente o versículo 36, ele vem responder algumas perguntas que os seres humanos tentam responder para si mesmo até hoje, mas que a Bíblia é bem clara em cima desse texto aqui. Perguntas difíceis para quem não conhece, mas simples para quem lê e tem experiência com Deus. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde nós iremos? 3 perguntas que o ser humano em si tenta responder todos os dias e que a Bíblia esclarece de forma tão simples e nítida. A raça humana, amados, ela não tem encontrado respostas, pois decidiu retirar Deus da sua vida. Decidiu tirar o governo de Deus, a administração de Deus da sua vida. Por isso que eu caio naquela tese de que nós temos sim a escolha. Nós podemos escolher. Deus chama a todos. Todos pecaram, todos foram destituídos. Mas o chamado de Deus, como o pastor colocou aqui, é para todos. Todos nós recebemos o chamado da parte de Deus para vir para Cristo. Quem crer, será salvo. Quem não crer, será condenado. 2 caminhos existem. O caminho de Cristo e o caminho do diabo, o caminho do mal. Porém, sem Deus, o ser humano jamais saberá a sua origem, o seu propósito e o destino eterno que o espera. Em Romanos 11, nós vamos ver essas 3 declarações que podemos nos apropriar para encontrar essas respostas. Primeiro, tudo é dele. Nós vamos trabalhar bastante com a Bíblia. Já lemos aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Agora você vai abrir em 1 Crônicas,
29, 11 e 12. Diz assim o texto. Eu vou lendo, os irmãos vão anotando, ou vão lendo, fiquem à vontade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar e dar força a todos. Isso é o texto de Crônicas. Salmo 24:1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é dele. Tudo foi criado por ele. Deus é o dono do universo. O universo não surgiu do nada, porque do nada sai nada. Essa tese de que houve uma explosão do nada. Opa, nós somos criacionistas. Nós cremos num Deus criador. Nós não somos evolucionistas. Nós não vivemos de explosões. Nós vivemos de criação. Nós vivemos um Deus soberano sobre todas as coisas, um ser supremo que disse haja e houve. Haja e houve. Haja e aconteceu. Nós cremos um Deus que cria todas as coisas. Nada do que eu tenho é meu, porque tudo é dele. Sou apenas um fiel dispenseiro das coisas que ele me confiou. Isso está em 1 Pedro 4,10. Essa gigantesca declaração de que tudo é dele, responde essa pergunta que muitos têm, essa dúvida, de onde nós viemos? Nós viemos dele, porque ele nos criou, aleluia. Ele criou com as suas mãos. Se a gente perceber, o homem foi criado de uma maneira especial. Deus não simplesmente disse, Deus criou com as suas mãos o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas a sua vida, a sua essência, o fôlego de vida, sopra no nariz de Adão e ele se torna alma vivente. O Deus criador de todas as coisas. Essa verdade também se constitui excelente base para nos libertar da escravidão do materialismo e do consumismo, achando que tudo que eu tenho é meu, tudo que eu tenho dinheiro eu vou comprar, porque eu tenho posse eu vou ter, isso aqui é meu e tu não tem direito a isso. Nós não somos donos de nada. Tudo vem de Deus. Porque a vida do homem é como uma fumaça. Hoje nós estamos aqui. Pode ser que daqui 2 minutos eu não esteja mais. Hoje eu estou aqui. Pode ser que amanhã não esteja mais. Se aprouver a Deus, está na mão de Deus. Ele sabe todas as coisas. Nós já vimos casos aqui na igreja em São Vicente, de momentos em que o mundo pensaria um momento terrível. No meu modo de ver, com 14 anos, aquilo foi uma morte linda. Presbítero Antônio Silva, quando Deus o leva aqui no púlpito, Senhor da glória, que eu seja um honrado que nem esse homem, de poder ouvir o teu chamado na igreja, no púlpito, após pregar a palavra de Deus. Foi uma morte linda para mim. Não sei se a gente possa dizer que existe uma morte linda. Eu penso, no meu modo de pensar, que isso foi uma morte linda. Presbítero Antônio Silva, que naquele dia glorioso ressuscitará primeiro, nós seremos transformados, estaremos juntos na glória, para juntos adorarmos ao Senhor eternamente. Eu creio que aquele homem foi um homem muito usado por Deus, muito mesmo. E muitos outros que passaram por aqui. Mas hoje nós estamos aqui, com vida. Se aprouver a Deus não estar, Ele sabe todas as coisas, porque tudo é dele. Segundo, tudo é por meio dele. Por que estamos aqui? Por ele. Quantas vezes já ouvi, quantos jovens, ou até mesmo eu na minha juventude, um momento eu pensei assim, Senhor, por que tu permitiu eu nascer? O que eu estou fazendo aqui? Várias vezes eu pensei isso. Isso é um pensamento que passa muito no pensamento, na mente dos nossos jovens. Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Para que eu estou aqui? Jovens, sois fortes, já vencestes o maligno. Tudo tem um propósito. Deus te concedeu vida, usou seu pai, a sua mãe para você estar aqui, para dedicar a sua vida a Deus, viver em novidade de vida e ser bênção nas mãos de Deus. Jovem cristão, tenha consciência disso. Você é uma bênção na vida dos seus pais, dos seus amigos, na escola, no trabalho, na igreja, na vida do pastor. Você é bênção. Por que você está aqui? Você está aqui por Ele,
para viver para Ele, para viver em novidade de vida para Ele. João 1, de 1 a 3, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia! Gente, não tenho dúvidas sobre isso aqui. Por que o ser humano cria tantas arestas para gerar dúvidas? Se a Bíblia é bem claro, de onde nós viemos? Dele. E por que nós estamos aqui? Por Ele, porque tudo é por meio dEle, tudo subsiste por meio dEle. Há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. 1 Coríntios 8, 6. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Apocalipse 4:11, textos bíblicos que comprovam tudo isso. Considerações. Tudo o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo criou foi por intermédio do Filho que o criou. Sem Ele nada foi feito, sem Jesus nada existiria, porque Ele estava presente na criação. Façamos, Halloween, façamos. Eu e você não somos obra do acaso, não nascemos por acidente. Pensei isso várias vezes. Eu devo ter nascido por algum acidente, velho, porque não é possível. O que eu estou fazendo aqui? Estou perdidão. Até um momento em que eu adentrei aquelas portas, ouvi a voz de Deus falando ao meu coração, conheci a palavra, opa, me encontrei. Eu estou aqui para te adorar, Senhor. Eu estou aqui para glorificar o Teu nome, Senhor. Já me encontrei, já me achei. E daqui ninguém me tira, aleluia. Da presença do meu Deus, para adorar e para viver por meio dEle. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquelas coisas, aqueles pensamentos, aquelas ideias passadas, já ficou tudo lá atrás, aquelas coisas velhas. Tudo se fez novo. Agora é novidade de vida. Agora olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Porque eu vivo por Ele, aleluia. Porque eu vim dEle, oh glória. É isso aí, amados. A gente precisa entender isso aqui. Deus, Ele é soberano e governa tudo. Tudo. Já estava no projeto de Deus. Você nascer, você está aqui, vir dEle, viver por Ele. E na sequência, tudo é para Ele. Tudo foi criado com um propósito. Tudo tem um propósito. Voltando um pouquinho ainda por meio dele, eu não poderia deixar de frisar isso aqui. Nesse tudo é por meio dele, está incluída também a salvação. Porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Tudo é por meio dele, amados. Você nasce, você cresce, você morre, aí para muitos lá fora acabou. Aí você nasce, você cresce, você morre, mas você tem a esperança, e se você morrer, Ele vai chamar pelo teu nome naquele dia. Oh, aleluia! Nova vida, porque a vida do cristão é viver na esperança. A morte não é o nosso fim, aleluia! A morte nunca será o fim daquele que crê em Jesus, aleluia! Você pode dar um glória? Os irmãos estão muito quietinhos. Está frio, mas você pode glorificar, gente. Vamos aquecer essa coisa aí. Você é salvo em Cristo. Por mais que eu morra, nós viveremos em Cristo, aleluia, porque a nossa esperança é além daquilo que pedimos, pensamos, imaginamos, além da mente humana. A nossa esperança é espiritual. Por que muitos têm entrado em depressão, ficado com a cabeça meio estrambelhada? Porque têm vivido matéria, porque têm vivido carne. E a Bíblia fala que nós temos que viver em espírito, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4. Não adianta eu querer ser servo de Deus querendo viver na carne. Vai se decepcionar. Vai para o rumo errado. Nós somos servos de Deus. Nós aceitamos Jesus. Nós não somos mais leigos. Nós conhecemos a palavra. Nós nos relacionamos com Deus que se revela a nós. Porque tudo é para Ele. Tudo foi criado com um propósito. Você está aqui porque tem um propósito.
Deixa Deus te usar para os propósitos dele. A palavra é simples. Eu sou servo de Deus, eu aceitei Jesus. Opa, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais as minhas ideias, é a ideia de Jesus. Não é mais o que eu quero, é o que Jesus quer. Haja aí, Senhor, seja feita a tua vontade. Nós somos servos de Deus por opção. Nós optamos servir a Deus. Então, se nós optamos servir a Deus, nós temos que estar sujeitos à vontade dele. É onde eu entendo que morre o livre-arbítrio. Quando eu vivo Jesus, eu vivo a vontade dele para mim. Porque ele sabe, porque ele tem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E tudo é para ele, tudo foi criado com um propósito de ele se revelar quem é e como ele é. Como é que eu vou servir uma pessoa que eu não conheço? Como é que eu vou me relacionar com alguém que eu não conheço? Conhecendo ele, me aproximando dele, conversando com ele, tendo relações, conversas, papos, intimidade com ele, me relacionando com o Senhor. Tudo foi criado para ele. Se os anjos não se cansam de admirá-lo, como diz o Salmo 148, verso 2, louvai-o todos os seus anjos e os seus exércitos poderosos, podemos imaginar como maravilhoso ele é, porque os anjos estão lá, como diz Isaías, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra, este lugar, a minha vida, a tua vida, estão cheias da glória de Deus. Isso é o que a Bíblia nos diz. Os anjos dizem constantemente, santo, santo, santo. E quantas vezes nós, na nossa humanidade, que nem nos achegamos a um anjo, murmuramos, reclamamos, colocamos a culpa em Deus. Opa, há uma divergência aí. Nós, como servos de Deus, temos que viver a nossa vida para a glória de Deus, porque tudo é para Ele. Eu não tenho que viver mais a minha vida para mim. Eu tenho que viver a minha vida para Ele. E nós precisamos entender isso. Quando a gente pensa em livre-arbítrio, já cria toda aquela polêmica, né? Mas existem coisas simples da vida de cristão que muitas vezes a gente deixa passar batido. Isso é uma das coisas simples do cristianismo. Não viver mais o que eu quero, viver o que Deus quer. Para mim, Luiz, esquece o resto do nome, Luiz Souza Silva, o desafio do ser humano é viver a vontade de Deus. Porque nós, na nossa humanidade, eu quero o que eu quero. Se eu tenho um pai que está me dando tudo, pai, eu quero isso, toma. Pai, eu quero isso, toma. Pai, eu quero aquilo ali, toma. Aí a vida seria fácil. Mas muitas vezes nós vamos falar, Senhor, Pai, eu quero isso. Não. Aí é que começa o X da questão. Então, para mim, hoje, pensando em soberania, Deus administrando tudo, governando tudo, o maior desafio do ser humano é entender que tudo é para Ele. Viver a vontade dEle. Estar sujeito ao governo dele, porque tudo vem dele, ele sustenta tudo e tudo vai para ele. O objetivo tudo é Deus. O universo anuncia para a raça humana todos os dias a sua grandiosidade. Salmo 19:1, os céus manifestam a glória de Deus. Já pensou em imaginar que esse céu, do jeito que está aqui hoje, anuncia a grandiosidade de Deus, a glória de Deus? Um céu nublado, para a gente, na nossa mentalidade, para quem não gosta de chuva, um dia feio. Mas esse dia apresenta e manifesta a glória de Deus. A chuva, o friozinho, Deus deu inteligência para o ser humano para criar o agasalho, para criar o aquecedor. Quando a gente pensa no calor, Deus tem inteligência ao ser humano para criar o ar-condicionado, as roupas mais leves, o tecido balanceado. Tudo manifesta a glória de Deus. A beleza dos seres vivos da terra revelam para nós a sua beleza. Quando você vê o Salmo 8, o salmista vem descrevendo tudo que Deus criou, desde os animais enormes até o verme invisível. Tudo foi criado para a glória de Deus. Tudo Ele criou para a sua glória. A Bíblia nos revela Deus, lá em Romanos 10, de 13 a 15. Esse texto eu até marquei para a gente ler. Romanos 10, de 13 a 15, olha só. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam
coisas boas. Deus nos concedeu isso. Deus nos concedeu essa graça de sermos criados por Ele. Existem pessoas que ainda não entenderam isso. Quem tem que ir lá esclarecer? Eu, você. Já somos esclarecidos, já entendemos, já compreendemos, já aceitamos. Eu tenho que compartilhar, não reter a informação para mim. É onde a gente entra em Atos 1:8. Vós sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a missão é grande, de sermos anunciadores, pés formosos, que anunciam a paz, que anunciam as boas novas, que anunciam as coisas boas, porque tudo é para Ele. Por que eu vou anunciar? Para que almas se salvem, aceitem a Jesus e viva para Ele. Tudo tem um objetivo, gente. Os salvos em Cristo revelam o seu poder. O Salmo 9:1 diz assim: contarei todas as tuas maravilhas. Eu vou receber a graça de Deus, mas não vou reter para mim. Eu vou contar, eu vou falar, eu vou compartilhar, eu vou dizer para quem quiser ouvir. Jesus, Ele morreu naquela cruz para me salvar. Eu vivia uma vida de pecado perdido, mas hoje eu vivo uma nova vida em Jesus, aleluia. Porque Ele me restaurou, porque Ele me curou, porque Ele me salvou, porque tudo é para Ele, aleluia. Jesus morreu numa cruz para nos levar ao Pai. João 14:6. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tudo é para Ele. A Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, ela tem início, meio e fim. A nossa vida como seres humanos e servos de Deus tem início, meio, fim eterno. Não tem fim. Olha que interessante isso. Porque eu vou crer em Jesus, por mais que eu viva a presença do pecado e peque ainda, porque somos pecadores, eu tenho um advogado que intercede por mim ao Pai, Ele me perdoa. Se eu vier a descansar e morrer hoje, eu tenho a certeza de que eu vou ressuscitar, mas se eu não morrer, eu ainda tenho a opção de ser transformado, mas o fim é eternamente com Deus, porque tudo é para Ele. Se a gente não crer nisso, não entender isso, e isso não vibrar dentro de nós, isso tem que queimar. O termo que os jovens estão usando hoje aí no meio do cristianismo, tem que queimar. Eu penso que se isso não vibrar e não queimar dentro de nós, alguma coisa está errada. É uma coisa para a gente pensar. Eu sei que eu vou nascer, eu vou viver, embora muitas dificuldades, sim, elas se levantarão todos os dias. Isso faz parte do processo. Isso faz parte do propósito. Vão se levantar enfermidades, vão se levantar momentos difíceis, vão se levantar adversidades, mas vão se levantar também o momento da vitória, o momento da cura, o momento em que Deus vai se mostrar e se revelar tremendamente para você, aquele momento em que você vai falar: meu, não tem o que fazer. Deus vem com providência e faz o impossível, porque Ele é Deus. Às vezes a gente frisa só no momento ruim, no dia mau. O dia mau vem para todos. Mas o dia bom é todos os dias, porque Deus está comigo. Então todo dia o dia é bom, independente das circunstâncias. Nós iremos louvar e adorá-lo, porque eu tenho que adorá-lo independente do que eu penso, independente do que eu viva, independente do que eu sofra. Importa adorar a Deus em todo o tempo. A gente não pode permitir que as circunstâncias da vida venham querer direcionar. Agora tu adora, agora tu não adora. Opa, agora tu louva, agora tu não louva. Opa, agora tu ora e agora tu não ora. Não! A gente tem que ter pensamento e saber administrar isso aí. Deus, Ele está na administração de todas as coisas, Ele domina sobre tudo. Glória a Deus. Mas nós, como seres humanos, temos que fazer a nossa parte. Eu não posso me deixar dominar pelas circunstâncias. Ou eu deixo Deus dominar, ou eu deixo as circunstâncias dominar. É difícil? Todos os dias. Nós somos seres humanos, matéria ainda, corpo mortal, corruptível. Mas a gente tem que já ir praticando essa coisa, de pensar: eu não vou me deixar dominar pelas circunstâncias, porque tudo é para Ele. E se é para Ele, eu tenho que fazer da melhor maneira. Porque quando Deus faz para mim, Ele faz o melhor. Deus nunca nos dá porcaria. Deus nunca nos dá coisa ruim. Sempre o que Deus faz é o melhor. Porque Ele pensa: se vocês, sendo pais, sabem dar boas coisas aos nossos filhos, ou seus filhos vão pedir uma pedra, vocês vão dar, ou seus filhos vão pedir pão, vai dar uma pedra. Seus filhos vão pedir comida, vai dar uma serpente. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas, quem dera Deus,
que a bondade faz parte do seu atributo, nos dará também todas as coisas. Basta nós crermos, tudo o que Deus dá para a gente é bom. Porque quando ele começa a criar, haja luz, houve luz, e viu Deus que era bom, e foi a tarde e noite do primeiro dia. Olha que lindo isso. Ele fez, olha só, deve ser interessante ali a posição de Deus. Ele fala, acontece, isso é bom, isso é muito bom. Sempre visando nós, porque Deus quer o melhor para nós. Deus sempre quer o melhor, porque tudo é para Ele. Será que o nosso Deus é vaidoso? Isso aqui eu achei uma pergunta interessante. Será que Ele vive mostrando as suas qualidades só para ser admirado? Será que Deus precisa ser adorado por mim? Uma coisa para a gente pensar. A resposta que eu tenho hoje, com toda a experiência com Deus hoje, experiência particular e espiritual, é com certeza não, absolutamente não. Sabe de onde que eu aprendi isso aqui, que é uma ideia ridícula? O panteão de deuses gregos, sabe aqueles deuses gregos lá, o deus do mar, o deus do trovão? Eles necessitam de adoração humana para expressar o seu poder. Se o humano não adorá-lo, não tem poder. Olha a ideia dos deuses gregos, que ideia maluca. Se é que a gente pode considerar aqueles algum Deus, que para mim é tudo nada, porque Deus é o meu Deus, Ele é o Senhor, Ele cria todas as coisas. O Deus verdadeiro não precisa ser adorado, porque nele não há sombra de variação. O verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus pleno, o Deus completo, o Deus absoluto, Ele não precisa da minha e da tua adoração. Deus não precisa da nossa fé, e a gente precisa entender isso aí. Deus não precisa de mim para nada, porque Ele permanece Deus. Oh, aleluia! Tem muita gente pensando, que se eu não adorar a Deus, ou se não existir mais crente, Ele deixa de ser Deus. Nunca! Como diz o pastor Elsueiro, como é que é a palavra? Lê do engano. Isso é chique, gente. Isso é chique, vocês. Lê do engano. Tem que ter imponência na voz. Lê do engano. Lê do engano. O meu Deus não precisa de nada disso. Olha o que diz o texto de Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Mesmo que os anjos escolhessem não adorá-lo, Ele permanece Deus. Mesmo que eu resolva dizer, eu não quero mais adorar a Deus, Ele vai continuar sendo Deus, aleluia. Ele é soberano e governa sobre tudo, aleluia. Não há sombra de variação, nada altera a essência desse Deus, aleluia. E por que Ele faz tanta questão de se relacionar comigo? Por que Ele me ama tão intensamente? Porque Ele quer se revelar a nós, Ele quer nos atrair à sua presença, Ele quer um relacionamento de amor com a gente, porque Ele cria e ama, porque Ele viu que era muito bom, aleluia. Deus te ama, meu amado e minha amada. Ele se revela a você, porque Ele quer se relacionar com você. Ele te ama incondicionalmente, e entregou o que Ele tinha de melhor por mim e por você, o seu filho, para morrer naquela cruz. Aqueles cravos, aquelas bofetadas, aquele sangue esvaído, aquele puro sangue inocente, naquela morte que era minha, que era nossa, porque Ele tem um propósito: nos resgatar o homem, porque tudo é para Ele, aleluia, 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 Senhor. Tudo é dele, por Ele e para Ele. As 3 perguntas mais antigas da humanidade. Sabemos que Deus criou tudo por amor, para nós vivermos em amor, para que nós possamos estar com Ele eternamente, vivendo o amor. De onde viemos? Dele. Por que estamos aqui? Por Ele. E para onde nós iremos? Para Ele, amigas. A Ele glória, força, poder e domínio para sempre. Ou quem lhe deu primeiro a Ele para que lhe seja recompensado? Porque dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus.